Boa noite, meus amigos do Fórum Atenas. Estamos aqui em mais um encontro, nosso grupo, nosso núcleo de reflexão interdisciplinar, formado por pesquisadores e profissionais de várias áreas de conhecimento. E hoje estamos aqui, dia 22 de setembro de 2020, em mais um encontro virtual, visto que pelo cenário que nós temos, não só no Brasil, mas mundialmente, nós estamos em fases de isolamento. Aqui, sobretudo no Rio, voltamos a ter que ficar mais atentos. E estamos aqui hoje para falar sobre empatia, imaginação e moralidade. A nossa convidada especial de hoje é a doutora pelo IFIX e professora do Centro de Bioética da Universidade de Nova York, Cláudia Passos. Cláudia, obrigado por estar mais uma vez aqui no Fórum Atenas. Seja bem-vinda, a palavra é sua. Ok, muito obrigada. É sempre um prazer falar para esse grupo. Eu acho que já é minha terceira vez ou minha segunda vez, já perdi a conta um pouco. Eu acho que você está na terceira já, Cláudia. Terceira vez, ok, ótimo. Bom, é um grupo que eu gosto muito de falar, porque sempre tem uma contribuição intelectual viva e interessante. Como nós temos dois encontros, eu dividi esse encontro, eu vou falar um pouco mais, um pouco das bases teóricas do que tem me interessado na empatia, e eu vou endereçar uma questão específica que tem sendo discutida. E eu vou deixar para o segundo encontro as associações com... não que a gente não possa, na discussão, fazer associações com a situação mais contemporânea, das questões relacionadas à moralidade, porque o sentimento empático poderia ser um sentimento relevante, mas eu vou deixar para fazer mais associações mais claras no nosso segundo encontro, que aí pelo menos a gente está no mesmo, compartilhando pelo menos um certo entendimento da discussão da empatia, e aí eu acho que a gente pode fazer associações mais claras. Então, eu vou começar. Eu, na verdade, tenho um handout, porque eu tenho essa mesma apresentação em slides, mas está em inglês, e traduzir um slide é mais difícil do que um handout. Então, eu vou começar. Espera aí, só um minutinho. Outra tela, deixa eu botar tudo para cá novamente. Ok. Bom, tá todo mundo dando para ver? Tá visível? Sim. Tá? Sim. Ok. Bom, então eu vou fazer uma defesa da empatia, né? Talvez para tem algum ruído, não sei de onde vem. Sou eu ou é alguém ali? Ok? Eu vou... Essa palestra vai ser uma tentativa de fazer uma defesa da empatia. Talvez para algumas pessoas a relevância da empatia para a moralidade seja óbvia, mas isso tem sido uma fonte de debate atual, porque alguns autores defendem uma visão de que a empatia tem algumas distorções, tem alguns bias, um viés que levaria a empatia a ter resultados negativos quando usada como um guia moral, né? Então, tem autores na atualidade que defendem a empatia como nossas relações pessoais, nas nossas relações íntimas, no campo da amizade, mas que a gente não deveria usar a empatia como um guia moral, porque ela tem alguns bias específicos que eu vou falar um pouco deles adiante,
que isso implicaria numa desinformada pelos nossos sentimentos empáticos. Então, o que eu vou fazer na minha fala de hoje vai ser mostrar essas duas visões. Eu vou escolher um autor específico que defende isso que eu vou chamar de visão anti-empática, contra a empatia, e vou apresentar uma defesa da visão empática. Então, eu vou tentar responder a duas questões. Uma, qual é o papel da empatia na moralidade? Se a empatia tem um papel necessário, porque a defesa empática implicaria na ideia de que a empatia não é necessária à moralidade, nós podemos descartar os nossos sentimentos empáticos. Eu vou, então, tentar responder essa pergunta, se a empatia é necessária ou não. Vou defender uma posição que a empatia, né, desempenha um papel relevante, e vou tentar, né, mostrar qual seria esse papel, qual seria essa função da empatia na moralidade, que eu acho que a visão anti-empática não reconhece. Okay? Em relação à psicologia moral, uma visão pró-empatia, que defende que a empatia ocupa um papel relevante, e a visão atual, que é uma visão anti-empática, que endorça essa visão pró-empática, defende a ideia de que a empatia desempenharia um papel essencial na moralidade, guia o nosso pensamento moral, e a visão anti-empática vai sustentar que não, que a gente tem outros recursos cognitivos que a gente pode usar como guia moral, e que eles são muito mais recursos sentimentais também, e que eles são muito mais eficazes em promover ações mais justas e éticas do que as ações que são promovidas quando guiadas pelos nossos sentimentos empáticos. Bom, alguns autores nesse campo, tem os autores clássicos que defendem essa visão pró-empática, e tem alguns autores mais recentes que têm defendido essa visão anti-empática. Um deles é o Jesse Prince, que é professor de filosofia da Universidade da cidade de Nova York, CUNY, e ele tem sido um autor importante dessa visão anti-empática, e ele tem argumentos muito convincentes, muito interessantes. Então, é um autor muito rico e difícil de refutá-lo, né? Mas eu vou tentar aqui, né, mostrar quais poderiam ser os pontos problemáticos que eu vejo na defesa que ele faz dessa visão anti-empática, mostrar que talvez tenha algum espaço ainda para uma visão pró-empática positiva no campo da moralidade. Então, em linhas gerais, o que o Prince fala? Ele tenta fazer o que ele chama de uma crítica robusta, falando que a empatia não é necessária para o juízo moral, para o julgamento moral. A gente não usa os nossos sentimentos empáticos quando a gente aprova ou desaprova uma atitude, e que a empatia não só ela não é necessária, mas ela é ruim, ela é nociva para a moralidade. Ela atrapalha. Quando a gente usa sentimentos empáticos, eles contaminam o nosso raciocínio, o nosso pensamento, o nosso julgamento moral, e o resultado é uma atitude moral nociva. Ele acha que a empatia ela é tendenciosa,
Ela tem alguns vieses que ela deveria ser evitada. Essa é a tese central dele. Eu vou argumentar o contrário, mas eu não vou argumentar ao contrário, não vou refutar todas as teses dele, eu vou refutar algumas. O meu foco vai ser na importância da empatia para o desenvolvimento do agente moral, para o nosso desenvolvimento enquanto agente moral. Então, tem algumas coisas que acontecem quando a gente se desenvolve, desde o nascimento até a fase adulta, e que a empatia vai desempenhar um papel importante. E eu vou defender a ideia que, em alguns contextos, apesar desses vieses que tem, né, ele apresenta uma série de evidências empíricas em relação a esses vieses, apesar dos vieses que a empatia pode criar, ela ainda tem benefícios em alguns contextos. Eu, no final, vou apresentar quais são os contextos em que eu acho que a empatia é benéfica. Okay? Ela é o melhor guia que a gente tem para algumas situações. Melhor do que os outros sentimentos que ele acha que poderíamos guiar moralmente. Né? Bom, é importante dizer em relação ao Jesse Prinz, tem um debate interessante um debate muito antigo, né, entre uma perspectiva que a gente chama de perspectiva racionalista da moralidade e uma perspectiva sentimentalista da moralidade. A perspectiva sentimentalista da moralidade, ela defende que a gente, certo ou errado, se eu acho que uma coisa é imoral, ou se eu acho que alguma coisa é ruim ou boa, todos esses julgamentos morais que a gente faz, os sentimentalistas acham que eles são endossos dos nossos sentimentos. Então, é porque eu positivamente endosso alguma coisa, admiro alguma ação, que essa ação é aprovada moralmente. E é porque eu acho alguma coisa, tenho sentimentos ruins ou negativos, desaprovo uma ação, que eu acho que essa ação ela é imoral, ela não deve ser, ela não é uma ação correta moralmente. Da outra perspectiva, você tem os racionalistas que dizem, não, os nossos juízos morais, eles são guiados pelo raciocínio, pelos princípios que a gente endossa, eles não são reações aos nossos sentimentos. Tá? Então, são os racionalistas e os emotivistas. O Jesse Prinz está no campo dos emotivistas. Então, a crítica que ele faz à empatia não é a crítica tradicional que os racionalistas fazem, que esvaziam os sentimentos de qualquer papel para a moralidade. Então, ele está no campo, né? Por isso que talvez seja mais difícil refutá-lo, que ele é um sentimentalista, ele acha que sentimentos são importantes para as nossas avaliações morais, o que a gente sente faz parte, nossas emoções, elas acompanham os nossos juízos morais. Então, ele é um autor mais difícil de refutar, porque ele está dentro, né, daqueles que são simpáticos aos sentimentos, às emoções, como condição para a nossa moralidade. E os racionalistas têm uma crítica clássica, né? Os sentimentos morais não são importantes, portanto, a empatia não é importante. Bom, o Jesse Prinz, ele tem, né, ele defende 6 versões de teses que ele acha que mostram que a empatia não ocupa nenhum papel para a moralidade, a empatia seria um elemento necessário ao juízo moral, seria através dos sentimentos empáticos que a gente formaria os nossos juízos morais. Ele rejeita a ideia de que a empatia causaria estaria na rede causal, né, que faria com que a gente desenvolvesse os nossos sentimentos, os nossos juízos morais.
Ele também acha que é uma outra forma de defender a empatia. Alguns moralistas, alguns eticistas vão defender a empatia como relevante para a motivação moral. Eu formulo os meus juízos morais de uma forma racionalista, mas eu preciso da empatia para ter o desejo de agir moralmente, ter a motivação de agir moralmente. Ele acha que a empatia não é necessária para a motivação moral, não é necessária, não ocupa nenhum papel epistêmico, eu não preciso da empatia para entender os juízos morais, né? Não tem um papel cognitivo. E tem duas teses, que são as teses que eu vou discutir mais, que a empatia não é necessária para o desenvolvimento do agente moral e a empatia não tem nenhum papel relevante para justificar o juízo moral, que a gente chamaria de papel normativo. Okay? Não ocupa nenhum pré-requisito normativo. Então, além, né, porque eu poderia dizer, bom, a empatia ela não é, né, ela não tem um papel motivacional, não tem um papel constitutivo, mas ela é um bom guia, então se justifica que eu use a empatia porque ela dá bons resultados. Ele vai dizer, não, além de tudo, os resultados, quando eu uso meus sentimentos empáticos para pensar moralmente, eles são negativos. Bom, então, o plano da apresentação seria a empatia uma condição prévia ao desenvolvimento da moralidade. Eu vou discutir isso, vou falar de dois casos, o caso dos autistas e dos indivíduos sociopatas ou psicopatas, que são dois casos que a literatura usa para defender a empatia como um sentimento importante. Vou apresentar qual é a solução do Prince para o desenvolvimento da moralidade, se a empatia não é o elemento cognitivo que ajudaria a gente a nos desenvolvermos como agente moral, o que ele vai oferecer como alternativa, que é a teoria dele baseada na imitação. Vou oferecer alguns problemas para essa tese dele, de que seria através da imitação que a gente desenvolveria os nossos sentimentos morais, e vou oferecer uma outra alternativa, que eu acho que seria através da empatia, que a gente desenvolve os nossos sentimentos morais, e vou terminar discutindo se a empatia tem um papel normativo importante. Quer dizer, quais são os benefícios que a gente pode ter em endossar uma perspectiva empática para a moralidade. Tá bom? Então, esse é o cardápio de hoje, digamos assim. Né? Bom, primeiro argumento do Prince contra a tese da empatia como uma pré-condição do desenvolvimento. A ideia dos juízos morais são sentimentos de aprovação e desaprovação. Essa primeira premissa dele não é tão relevante, porque ele só está dizendo que ele é um emotipista, ele acha que os sentimentos são relevantes. A empatia não é a segunda premissa é a ideia de que a empatia não desempenharia um papel relevante. E a conclusão, então, é que a empatia não é desnecessária ao desenvolvimento. Tem um errinho aqui, mas sem problema. Ao desenvolvimento do juízo moral. Né? Bom, eu não vou discutir a primeira premissa, porque eu vou compartilhar com ele essa adesão ao sentimentalismo na filosofia moral. O que eu estou interessado em discutir seria essa ideia de que a empatia poderia ser totalmente descartada e não ocupar nenhum papel no desenvolvimento do agente moral, que quer dizer, na forma como a gente se constitui moralmente, né, como agente moral. E eu vou defender uma visão, apesar de eu discordar dele, eu vou defender uma visão um pouco mais fraca do que a visão dos outros autores com os quais ele está dialogando. Então, tem alguma solução de compromisso que eu adoto aí
a minha defesa não é tão, né, eu não estou defendendo todas as teses do outro campo. Bom, esses dois pontos aqui é mais do escopo da tese dele, mas eu acho que alguma coisa que a gente pode depois voltar, se alguém quiser levantar alguma questão durante as perguntas e respostas, que é mais um pouco qual é o escopo da tese, ou seja, o que ele de fato, né, quais são as situações que ele tem em mente, né, que essa tese se aplicaria, isso que eu estou chamando de escopo da tese, mas eu vou, isso talvez seja menos interessante para a nossa conversa aqui. Né? Ok, então quais são os argumentos dele contra a ideia de que quando a gente se desenvolve, a gente usa a empatia para desenvolver, né, nossa capacidade de raciocínio moral, de pensamento moral. Okay? Ele refuta dois casos, um é o caso do autismo e o caso da psicopatia, e ele acha que ele tem uma explicação muito mais interessante de como a gente se desenvolve como agente moral através do que ele vai chamar de imitação. Né? Okay. Bom, quais são os argumentos em favor da empatia que se apoiam no autismo e na psicopatia? Ele está usando esses dois exemplos do caso dos autistas e o caso da psicopatia, porque na literatura, os autores que defendem a empatia como relevante para o pensamento moral usam essas duas populações para mostrar, né, como a empatia seria necessária. Então, a ideia central aqui, desses autores que defendem a empatia como central, é mostrar, olha, existem dois casos em que essa população não apresenta, ou tem uma deficiência empática, e essa população apresenta uma dificuldade de entender o que é juízo moral, entender o que é o pensamento moral e ter atitudes morais. Né? Então, no caso dos psicopatas, das pessoas autistas, eles são desprovidos de habilidades empáticas e eles têm deficiência na competência moral. Eles não são agentes morais competentes. Eles falham na capacidade deles de entendimento do que é a moralidade. Por razões muito distintas. Né? O autista não é um psicopata, o psicopata não é um autista, eles são diagnósticos muito diferentes, mas ambos têm uma deficiência na habilidade empática, né? Na habilidade de entender o que é a perspectiva do outro, e ambos têm uma deficiência na capacidade moral. Ambos se atrapalham na hora, e são deficiências diferentes, as deficiências morais deles também são deficiências diferentes. O autista, por exemplo, tem uma deficiência moral de entender algumas situações, né, que envolvem competência moral, mas eles são incapazes de terem atitudes imorais, né? Não fazem parte de uma população que vão ou agredir o outro, ou agir de uma forma que seja ou que seja imoral. Né? Diferente dos psicopatas que entendem o que é a moralidade, mas não têm nenhuma motivação para agir moralmente. Muitas vezes eles até sabem o que seria certo ou errado nos contextos, mas eles são desprovidos da motivação moral de agir, né, com o sentimento, né, correto àquela situação. Né? Bom, a literatura que defende que a empatia é um sentimento importante vai dizer, olha, o que acontece nessas situações é que a falha na habilidade empática explica a falha na competência moral. Eles são incompetentes moralmente porque eles não possuem essa condição prévia
que é a capacidade de ter sentimentos empáticos, de agir de uma forma empática. O Jesse Prince vai apresentar duas objeções a isso. Uma é a ideia de que os psicopatas, na verdade, teriam deficiências outras, que não é deficiência na empatia. Ele vai dizer, olha, o que acontece com os psicopatas é que eles têm uma deficiência moral, desculpa, uma deficiência emocional. Falta a eles sentimentos básicos que permitiriam a eles entender ou ter a motivação correta para se educarem moralmente. Então, uma falha nas emoções básicas. As emoções básicas, e tem algumas teorias em psicologia que vão defender isso. Eles teriam uma deficiência emocional. Eles não sentem medo e não sentem tristeza. E medo e tristeza seriam emoções fundamentais para a gente depois desenvolver emoções que seriam o que a gente chama de emoções mais complexas, culpa, vergonha, remorso, que são emoções que nos ajudam a melhorar e aprimorar as nossas reações morais. Né? É porque eu me sinto culpado de agredir o outro, de fazer algo que é moralmente incorreto, que me faz poder corrigir as minhas ações e agir, não só a culpa, mas muitas vezes o sentimento de vergonha. Eu tenho vergonha de agir de um jeito que aquilo implicaria uma imagem sobre mim mesma muito equivocada, ou muitas vezes o sentimento de remorso, ou muitas vezes outros sentimentos que são compostos um pouco pela tristeza. Eu me sinto triste de ter agredido alguém, ou me sinto triste de ter feito algo que fez o outro sofrer. Então, medo e tristeza são sentimentos que ajudam a gente a entender um pouco o que pode estar em jogo quando eu tenho uma ação ou que é ruim ou que é incorreta moralmente. Porque isso produz um certo sofrimento nas outras pessoas. Então, o Prince vai dizer, olha, o que falta aos psicopatas na empatia são esses sentimentos básicos. Bom, isso é uma resposta, é um argumento que tem, eu acho, que é um argumento problemático. Eu vou tentar enfraquecer esse argumento dele, porque, claro, que se eu não tenho as emoções básicas, a minha capacidade empática vai estar comprometida. E isso me permite falar um pouco da noção de empatia. Quando a gente tem um sentimento empático, a empatia é uma espécie de, que poderia chamar um processo no qual eu posso vivenciar ou eu posso imaginar aquilo que o outro está sentindo. Então, no processo empático, imagina alguém que eu veja alguém que esteja sendo ou humilhado ou agredido fisicamente, pode ser um sofrimento físico ou um sofrimento moral. Quando eu tenho empatia, eu tenho uma revivência dos sentimentos daquela outra pessoa. Eu posso me identificar com aquele sentimento. Então, eu posso sentir que o outro está sofrendo ou uma dor física ou uma dor moral, de humilhação, ou alguma coisa que foi desrespeitosa ao outro. Se eu não tenho os sentimentos básicos, é claro que eu vou ter uma falha na minha capacidade empática. Então, eu até concordo com o Prince que provavelmente para os psicopatas o que falta são esses sentimentos básicos, mas esses sentimentos básicos são cruciais para que eu possa compartilhar as emoções com o outro. Então, se eu não posso compartilhar, se eu não tenho sentimentos básicos, eu não compartilho emoções, eu tenho uma deficiência no meu sistema empático.
Então, apesar de talvez a teoria que ele está defendendo da psicopatia ser a teoria correta, ela não é suficiente para refutar a ideia de que a empatia não é importante, porque provavelmente o que está acontecendo com os psicopatas é simplesmente uma deficiência no reconhecimento das emoções que está associada à empatia emocional disfuncional. Né? E isso a gente vê muito, isso a gente pode discutir depois, né? A gente vê muito atualmente isso. Né? A gente tem casos, né? Nos assusta um pouco alguns comentários não empáticos, né? Por exemplo, nessa situação da pandemia, nos assusta um pouco algumas pessoas que fazem um comentário não empático, mas você pode perceber que a dimensão das emoções mais básicas que estariam associadas à capacidade de ter empatia pelo sofrimento daqueles que estão morrendo, daqueles que estão sofrendo, ela não parece que o sentimento da tristeza e o sentimento do medo não estão presentes também. Então você pode justificar a ausência da empatia pela ausência básica desses sentimentos que parecem que essas pessoas não têm. Mas o meu ponto aqui é só mostrar que, bom, isso não justificaria a refutação da empatia como necessária ao julgamento moral. Outro caso dele é o caso do autismo. Eu vou passar rapidamente por esse caso, que talvez não seja o caso mais interessante para as nossas associações atuais, né? Mas o que ele vai dizer sobre o caso dos autistas? Ele vai dizer, olha, essa população, talvez o que aconteça com o autismo não seja necessariamente uma deficiência da empatia. Na verdade, existem algumas situações que os autistas são capazes de reagir com são capazes de ter juízos morais. Né? Existem algumas situações, algumas pesquisas mostrando que eles, em algumas situações, são capazes de ter juízos morais. Né? Aqui vale a pena uma certa distinção que a literatura faz e que eu acho que o Jesse Prince, apesar de reconhecer essa distinção, ele faz menos. Né? Talvez o que aconteça com os autistas seria a capacidade que a gente chama de empatia emocional. Eles têm a emoção correta, né? Mas talvez falte a capacidade cognitiva de entendimento daquela situação. Então, muitas vezes, você pergunta por que eles estão agindo de um jeito ou de outro, falta a eles isso que a gente chamaria de empatia cognitiva. Né? Então, eles reagem, é como se fosse um pouco ao contrário dos psicopatas, eles têm a capacidade da empatia emocional, mas não têm a capacidade da empatia cognitiva. A empatia cognitiva seria a minha capacidade de me colocar na perspectiva do outro. Então, eles têm a capacidade de perceber o sentimento, mas não têm a capacidade cognitiva de se colocar na perspectiva do outro. Então, isso produz alguns déficits, o que a gente chamaria de déficit no processo de mentalização, e tem alguns autores que discutem muito isso, como a gente pode entender essa capacidade dos autistas de reagirem corretamente em alguns casos, não como uma capacidade empática, mas talvez como uma capacidade do que a gente chamaria, né, eles são capazes de detectar regras. Então, por exemplo, um autista é capaz de entender que eles não podem matar uma pessoa, que eles não podem agredir uma pessoa, mas eles teriam muita dificuldade de aplicar essas regras em contextos diferentes, que a gente chamaria essa capacidade de raciocínio moral, né, mais amplo. É como se o entendimento das regras morais, dos juízos morais, eles fossem mais rígidos. Tá? Porque essa capacidade cognitiva de se colocar na perspectiva do outro, ela nos ajuda a poder, como eu poderia dizer, aplicar essas regras em diferentes contextos. Não?
Bom, então esses são os dois casos e minha resposta para eles, como a gente poderia explicar esses dois casos, ainda dentro de uma perspectiva pró-empática, né? Porque ele usa esses dois casos para refutar a ideia de que a empatia seria necessária para o desenvolvimento moral. Está dizendo, olha, existem, né, dois tipos de pessoas no mundo, dois tipos de seres humanos, que têm deficiência na empatia, mas ainda são capazes. O psicopata não é capaz de juízo moral por outros déficits que não são empáticos, os autistas eles têm algum resíduo ali de capacidade empática e capacidade moral. Então, ele usa essas duas populações para refutar o uso que a visão pró-empática faz dessas populações para embasar a defesa da empatia como necessária aos juízos morais. E eu tento um pouco de, né, enfraquecer essa defesa e mostrar que tem opções teóricas para explicar o que ele percebe nessas duas populações. E mostrar que, bom, ainda tem a defesa da empatia como necessária ao desenvolvimento moral ainda está em jogo, né? Para explicar por que essas populações teriam esses déficits. Ok, bom, mas ele tem um outro argumento que é, né, não só ele pode usar essas populações, né, o exemplo dos autistas e dos psicopatas para refutar, mas ele acha que ele também poderia refutar a ideia de uma defesa mais de uma defesa por uma teoria mais pró-empática, sugerindo uma outra forma de desenvolvimento moral, né? Então, a ideia dele é: quando a gente se desenvolve moralmente, a gente não usa empatia para aprender, né, quais seriam as emoções, os julgamentos morais corretos em cada situação. O que a gente faz é imitar os adultos que nos cercam. Então, a gente usaria muito mais uma certa cópia do sentimento do outro do que processos empáticos, né? Eu vou falar muito rapidamente de qual é a ideia dele, porque, na verdade, eu uso um pouco mais isso para defender qual seria a minha proposta de desenvolvimento moral baseada na empatia. Então, a ideia dele seria o seguinte: os bebês experienciam as emoções dos outros através de mímica facial e contágio emocional. Depois, são várias etapas. As crianças depois desenvolvem comportamentos pró-sociais de consolação dos outros, né? Eu primeiro começo a imitar a expressão facial e começo a ter uma sintonia com o sentimento do outro. Depois eu começo a imitar os comportamentos, eu aprendo a consolar as outras crianças. Depois eu fico um pouco sensível às regras morais, começo a ter uma certa reação a essas regras morais, até eu desenvolver um comportamento que pode ser reparador e de desaprovação moral, né? E a última fase do processo é quando eu desenvolvo as emoções morais propriamente ditas, né? Eu desenvolvo emoção, capacidade de desaprovação, aprovação, sentimentos de admiração, sentimentos de remorso, culpa, emoção, sentimentos de indignação quando eu vejo alguma coisa errada. E tudo isso seria a partir de uma certa cópia dos estados internos dos outros, né? Bom, tem alguns problemas para essa teoria, né? Primeiro, eu acho que seria muito difícil ele explicar todos os nossos sentimentos só pela imitação, né? Eu acho que a imitação é um componente importante no desenvolvimento. A gente imita vários estados
a gente, né, várias, não só, todo aprendizado de linguagem da gente começa um pouco por imitação dos sons, imitação de aplicação de palavras, né? Então, é claro que tem componentes imitativos, né? Eu imito a expressão, o gesto que eu vejo no outro, né? Mas existem alguns estados mentais dos outros que seria muito difícil eu imitar, porque eu não teria acesso imediato àquele estado mental, né? Seriam estados mentais que eu teria que um pouco simular na minha mente para entender o que está acontecendo, e eu acho que o que acontece no nosso desenvolvimento moral requer essa capacidade imaginativa e de simulação. Isso me permite um pouco falar, né, de o que é que eu entendo sobre o processo de imitação, né, e como ele seria relevante no nosso desenvolvimento moral. Tá? Então, no processo imitativo, eu vejo, eu percebo, eu identifico uma reação no outro, imagino uma reação na minha mãe, no meu pai, e imito aquela reação. Né? Então, imagino a minha mãe recriminando o meu irmão que fez alguma coisa, e eu entendo aquele gesto de indignação, de recriminação, e aplico isso em vários contextos, né? Ou eu vejo os meus pais consolando, né? Me consolando quando eu estou triste, ou me consolando quando eu estou com raiva, porque, né, eu fui frustrada em alguma coisa, ou alguém me humilhou em algum contexto, e eu reproduzo, imito aquele gesto, aprendo com aquele gesto. Mas emoções morais e moralidade, eu acho que requer um ingrediente a mais que vai para além da imitação, né? Eu acho que, na minha abordagem, empatia requer um certo ingrediente que é entender processos, né, de reação a situações, né, que requer que eu me coloque na perspectiva do outro. Então, o que é um sentimento, por exemplo, de indignação? Ou um sentimento de raiva moral? Em geral, tem uma ação que uma terceira pessoa fez, né? Imagina alguém está fazendo alguma coisa errada, imagina eu ver né, um comentário racista que humilha um amigo meu. Então, tem um gesto que produz um sofrimento no outro, e eu tenho que entender o que aquela palavra, imagina uma palavra que tem um cunho racista, o que aquela palavra produziu de sentimento interno no meu amigo, para o meu amigo ter uma reação de indignação. Então, é como se eu tivesse que entender a emoção. Para entender a emoção de indignação, eu tenho que entender o contexto no qual aquela situação se desenvolveu. E eu acho que imitação é insuficiente para isso. Eu preciso de uma capacidade cognitiva de simulação das emoções do outro e entender que triangulação é essa, né, de um gesto que produz uma ação que causa sofrimento no outro e aquele sofrimento produz uma reação. É a partir disso que a gente vai entendendo o que é moralidade, o que é certo ou errado. A gente diz esse comentário racista errado, porque aqui esse comentário produz um sentimento de humilhação naquela pessoa e faz aquela pessoa reagir com aquele tipo de emoção. E a partir daí que eu vou gerando um certo entendimento, né? Que eu acho que faz parte. É claro que depois que eu entendo que comentários racistas produzem sofrimento no outro, eu não preciso da minha imaginação empática todas as vezes. Eu posso gerar princípios. Racismo é errado. E eu posso operar com esses princípios e entender esses princípios. Mas isso eu já desenvolvi minha capacidade de raciocínio moral e a capacidade de aplicar esses princípios. Para eu entender o que é um princípio moral, o que é um valor que vai guiar um princípio moral, essa capacidade imaginativa, empática, ela é fundamental no meu desenvolvimento. Okay?
E é a partir disso que eu gero uma certa competência moral, né? Eu acho que esses processos, né, de resposta imaginativa, simulação projetiva da emoção do outro, ele é a base para me desenvolver como um agente moral competente. É claro que depois eu crio uma capacidade de abstração muito maior, que vai fazer com que eu possa entender o que são os princípios que são universalizáveis. Tá? Mas eu acho que esse ingrediente constitutivo de desenvolvimento moral é dado inicialmente pela empatia. Tá? Bom, eu estou um pouco preocupada com a hora, eu acho que eu vou passar. Eu tenho duas distinções da empatia que eu ofereço que eu acho que são importantes. Né? Uma ideia da empatia perceptiva e outra ideia da empatia imaginativa. Quanto tempo ainda tenho a ler? Hoje já Cláudia, extrapolei todo ele. você já está falando, a gente tinha combinado, você já extrapolou um pouquinho, você já está batendo em 50 minutos. Tá, então você devia ter me avisado antes, tem que me cortar um Não, pouco. porque você está desenvolvendo aí, eu estou vendo que o tema é Tá, complexo. não, mas Eu posso. sugeriria que Eu vou você falar. fizesse essa diferenciação, que eu acho que seria o teu próximo ponto, não sei o quanto que isso é importante. Nesse momento, eu sei que é importante, mas para você fechar uma ideia, para a gente fechar esse ciclo aqui e poder fazer a rodada de perguntas. Mas que você dê um fechamento, como você preferir, aí para essa primeira Ok, parte. perfeito, perfeito. Bom, eu faço uma distinção, bom, defendendo né, que a empatia, que o desenvolvimento da empatia seria, que o desenvolvimento moral, a empatia teria um papel central. Eu ofereço uma distinção no conceito, né, que eu acho que pode ajudar a gente a esclarecer por que, em alguns contextos, a empatia é um guia muito melhor do que os outros recursos que a gente tem para agir moralmente. Né? A distinção que eu sugiro é a distinção entre empatia perceptiva e empatia imaginativa. A empatia perceptiva é a minha capacidade de, em percebendo, né, os meus recursos perceptivos, seja auditivos, visuais, táteis, né? Isso aí poderia se aplicar para qualquer indivíduo, né? Que tipo de percepção ele tenha, né? Através dos meus mecanismos perceptivos, ser capaz de identificar o que está acontecendo com a outra pessoa, né? E reagir com os meus sistemas empáticos. Então, eu posso perceber que o outro está triste, eu posso perceber que o outro se sentiu humilhado, eu posso perceber que o outro, né, se sentiu... pode ser uma reação moral positiva ou negativa, né? Pode ser um sentimento de aprovação, de admiração por um gesto que eu acho que é nobre. E isso, né, eu uso meus mecanismos perceptivos para isso. A empatia imaginativa é minha capacidade de imaginar o que se passa com o outro na ausência de qualquer elemento perceptual. Né? A gente usa isso, por exemplo, quando a gente está lendo um romance, que não tem a gente não tem nenhum feedback perceptivo. A gente tem que imaginar pela descrição do autor ou do escritor o que está se passando com aquele personagem e reagir com os nossos sistemas empáticos ao que seria a emoção adequada naquela situação. Né? E tem alguns contextos em que o nosso único guia é essa capacidade imaginativa, que eu chamaria de contextos opacos. Se eu quiser entender o que se passa com um bebê, eu uso meus sistemas opacos, né? É um contexto opaco, o bebê não vai me dizer o que se passa com ele. Se eu quiser entender o que se passa com um paciente no estado vegetativo, se eu quiser entender o que se passa com alguém que está muito distante de mim, que minha capacidade perceptual não alcança, se eu quiser entender pessoas que estão escondendo de mim seus sentimentos, né? Nem sempre alguém reage a uma situação de humilhação mostrando a sua dor, mostrando o seu sentimento. Eu uso minha capacidade imaginativa para isso. E eu acho que essa capacidade imaginativa é o melhor guia, né,
para reações, para situações nas quais a gente não tem os contextos não são, né, como eu diria, contextos abertos, contextos em que eu posso perceber e identificar o componente afetivo, né, e me colocar mais diretamente na perspectiva do outro, né? Mas é isso. A conclusão seria um pouco a discussão, né, da parte normativa, mas eu acho que essa parte normativa talvez eu possa falar um pouco dela na hora das perguntas e na hora que a gente discutir. Eu posso revisitar essa parte depois. Pode ser, Alê? Pode. Eu acho que de alguma forma também a gente não tem o segundo encontro. Né? A gente não tem o segundo Porque o encontro. segundo encontro eu queria um pouco aplicar já tudo isso no que a gente está vivendo agora, pegar todos esses elementos. Mas Mas a gente pode falar um pouco agora e um pouco depois. Acho que vai ser inevitável a gente falar um pouco, acho eu, né? Que vai ser um pouco inevitável algumas questões ou exemplos ou analogias surgirem aí. E aí, de repente, acho que faz para a gente poder ter mais interação, né? De repente, deixar essas questões para a segunda parte. E como já dizia Ibope de novela, a gente tem que ter um gancho para o segundo encontro. A gente não pode contar tudo. Tem que trazer as pessoas para o segundo encontro aqui. Deixa eu fazer o seguinte, eu vou, acho que, encerrar com o pessoal que está no Facebook, que a gente só está transmitindo para lá experimentalmente. Então, vou encerrar para lá. O pessoal que estiver acompanhando, muito obrigado. Essa foi a primeira parte do encontro. A gente está transmitindo só experimentalmente. E vamos continuar aqui pelo Zoom. Então, esse foi, para quem está no Facebook, foi o primeiro encontro. A gente está no ciclo de 2 com a professora Cláudia Passos, que é doutora em filosofia lá pela UFIX da FRJ e, no momento, está como professora de bioética da Universidade de Nova York. Obrigado a todos que acompanharam aí. Vamos para a nossa rodada de perguntas. Cláudia, para começar, muito obrigado pela sua apresentação. É um tema que, sem dúvida, é complexo, né? Mas que nos atrai bastante por diversos motivos, inclusive aqueles relacionados à contemporaneidade, como você já mencionou. Vamos começar com a nossa rodada de perguntas. Eu vou começar pelo nosso querido Matheus, que é o cara que está entrando lá no doutoramento pelo IFIX PP, então é com você mesmo, nosso biofilósofo de plantão. Só uma coisa, só me lembrar da dinâmica. Primeiro faz as perguntas e eu respondo depois, não é isso? Isso, é o momento ansiedade. A gente faz a rodada inteira de perguntas, você não responde nenhuma. Ansiedade. Então deixa eu anotar as perguntas, senão eu vou me esquecer. Combinado. Senão as pessoas também às vezes fazem perguntas e se esquecem também das perguntas que fizeram e já viu. Tá, ok. Matheus, né? Isso. Obrigado pela apresentação, Cláudia. De perguntas, né? O que eu fiquei pensando, eu acho que você esclarece isso bastante, né? Mas eu achei muito curioso a forma do raciocínio desse Jess Prince que você apresenta, porque, eu não sei, me parece estranho o argumento dele em que ele está descrevendo o que seria essa imitação dos estados internos dos outros, mas isso já parece pressupor aquilo que muitas pessoas chamam de empatia, no sentido de que a própria capacidade de identificar esses estados internos e nomeá-los de acordo com aquilo que a gente entende como sendo esse estado na gente, já é aquilo que a gente chama de empatia, né? Então, isso também me confunde um pouco nesse sentido. E aí também, os argumentos dele que vão seguindo esse modelo muito binário de ou esse indivíduo autista ou psicopata tem capacidade moral ou não, também parece que ele vai levando... Ele deixa de perceber, né, que a relação da empatia com o desenvolvimento da moral parece algo muito mais processual, né? Uma coisa muito mais cheia de gradações do que realmente se falhou completamente ou se acertou completamente, né? Porque senão, se ele olhar essas gradações, o argumento dele nem faz sentido, né? Porque os autistas, na verdade, têm capacidade moral, então não precisa de empatia. Mas
Não, claramente eles têm uma capacidade moral diferenciada, para não dizer dificultada, portanto a empatia faz diferença, né? Não sei. E uma coisa que eu achei, talvez trazendo para essa questão social, né? Porque eu percebi que você comentou assim, que o caso da psicopatia talvez fosse mais interessante para pensar o contexto social que nós estamos vivendo de alguma forma, né? Acho que é um gancho interessante, mas eu fiquei pensando se não é possível também pegar o gancho da questão do autismo para pensar várias coisas no contexto social. Que tem um filósofo italiano que eu gosto, que eu acompanho, que é o Franco Berardi, e que ele está escrevendo várias crônicas sobre a situação da Covid e tal. E ele tem toda uma discussão de que, para ele, a gente já estava vivendo na contemporaneidade uma certa uma tendência autista da sociedade, a sociedade indo numa direção cada vez mais autista, as pessoas se isolando socialmente, se individualizando. E ele fala que, para ele, a Covid só exacerbou isso muito e ele fica preocupado com as consequências disso para o futuro, né? Conforme as pessoas vão se isolando em casa e as pessoas começam, hoje em dia, a ter cada vez mais ansiedade do próprio contato com outras pessoas, claro, pode causar uma doença e tal, enfim. Então ele analisa muito essa coisa do autismo social, né? Eu achei isso uma chave interessante aí, né? Que tipo de falta de empatia e quais as consequências disso? Ok, Matheus, obrigado. Matheus está disfarçado, para quem me lembra dele com um cabelão, ele está disfarçado de Roberto De Niro em Taxi Driver. Vamos passar, já é uma questão para discutir também empatia e psicopatia também. Nossa querida psicanalista de plantão, Carolina Greter, é com você. Oi, Cláudia. Poxa, muito legal a tua apresentação. Tão bom ouvir alguém falar sobre empatia. Há muito tempo que eu não ouço falar tão legal sobre empatia. Ótimo. Achei Hilme também. Há muito tempo que eu não ouvia falar sobre Hilme. Sei lá, muito tempo. Ficou esquecido, né? Hilme ficou esquecido, ficou esquecido. Até tiraram, né? Não sei se vocês viram isso. Desculpa, só Claro. intervalozinho. Tinha um prédio na cidade onde o Hilme nasceu e criou lá em Edinburgh, o nome dele, e nesse processo de cancelamento todo, tiraram o nome dele do prédio. Porque Coisa. ele teve Absurdo, né? algum passado racista. Ele está sendo Porra, não é para cancelado tirar o nome também. do cara. Eu, pelo menos, acho que é para tirar o nome dele. Caramba. Poxa, muito legal a tua apresentação. Parabéns. Olha, eu fiquei me perguntando, e talvez aí pelas minhas raízes psicanalíticas, né? Vendo toda a questão da empatia, pensando mais até no autismo do que na psicopatia, se não é um querer, né? É um poder, né? Você fala um pouco disso realmente, né? Quando você vai questionando as fontes, você fala um pouco disso. Mas eu penso assim, minha pergunta então é: será que dá para ter uma empatia, né? Principalmente pensando na questão autista, né? Eu não sei se dá para ter, pensando na questão mais estrutural, na questão primitiva, né? Tanto na questão endógena quanto na questão psíquica, porque eu entendi que o Prince fala que dá para ter alguma forma de empatia, e eu penso se dá para ter, se é possível ter. Só isso. Ok, Carol, muito obrigado. Vamos passar para o Valmir, que finalmente foi nomeado, ele só era visto ali no quadrado com o nome da esposa, agora é uma pessoa que existe. Valmir, é com você. Obrigado, Alê. Parabéns, Cláudia, pela luz que você jogou aí em cima dessa parte de... Eu tenho duas questões bem pontuais, que é, vamos dizer, esse desenvolvimento empático com relação a, como guia moral, é muito... não tem nenhuma dúvida, tá? Agora, eu tenho alguma dúvida, e aí você pode ajudar a esclarecer, com relação a julgamento moral. A parte... Aí eu realmente fiquei com dificuldade de
de ficar ou do teu lado ou do lado do Prince. Outra questão é você colocou aí Só para entender, se a empatia faria parte do julgamento moral, essa pergunta. Isso. Se ela atrapalha ou ajuda. Outra questão... A questão, você está falando da questão da imparcialidade, é isso ou não? Isso, se ela ajuda, se ela prejudica a imparcialidade ou não. Okay. Outra questão é que você falou dos racionalistas, dos sentimentalistas, e você não colocou ninguém que seja favorável à tua tese, foi por opção, porque ou não tem ninguém que possa, assim, relevante, que possa, vamos dizer, estar ao seu lado aí na defesa dessa tese. Obrigado, Cláudia. Quem são meus aliados? Isso. Ok, Valmir, muito obrigado. Vamos para o Rainer Zang. Eu volto para você. Cláudia, tudo bem? Bom te ver de novo, mesmo na distância, mas a gente faz o que pode. Prazer, vê-lo. Um prazer. Eu tenho duas questões, na verdade. Uma tem algumas convergências com o que o Matheus comentou, né? Em relação a... Mas são bem pontuais. Você faz essa distinção e está propondo essa distinção entre uma empatia perceptual, né? Perceptual empathy, né, que você colocou, e essa ligada à imaginação, né? Imaginativa. Eu fiquei pensando o seguinte, é possível, considerando que parte da percepção também é cognitiva, também passa pela cognição, será que dá para fazer essa separação de fato? E aí, assim, eu acho que foi uma impressão minha do teu texto, eu não sei se até que ponto é a tua ideia mesmo, mas eu fiquei com uma impressão de que essas duas coisas estavam muito separadas, ou era muito binário mesmo, era discreto, ou eu estava dentro ou estava fora, uma das duas. Será que não seria uma gradação das duas, intensidades das duas, com as fronteiras um pouco difíceis de definir? É um pouco que o Matheus comentou. Será que de repente um modelo, eu não sei se é exatamente esse teu modelo, não entendi dessa forma, mas se de repente será que não seria esse modelo em que existe um percentual de cada uma em determinadas situações? E aí esse é o ponto que eu queria colocar. E o segundo ponto é um ponto talvez um pouco mais abrangente. Eu vi que em algum momento você comenta sobre Struckner, se não me engano, acho que esse é o nome dele. E em que ele faz Na verdade, ele é um filósofo brasileiro, não é o Struttiner. Ah, Struttiner? Beleza. Ele é da PUC, da filosofia do direito. Isso, então. Que ele faz essa relação com o direito. Ele é do favor do Prince. Então, ele faz essa relação com o direito, né? Assim, digamos assim, algum tipo de observação de aplicabilidade do que está sendo exposto aqui. E aí minha pergunta é exatamente essa para você. Como é que você busca, ou se você busca ou não, como você imaginaria que poderia se aplicar o que você está propondo no teu trabalho e que se você está querendo propor algum critério para essa aplicabilidade, entendeu? Se isso poderia se aplicar no legal ou não, ou você acha que não deveria se aplicar, não sei o que você acha sobre isso. E obrigado mais uma vez. Ótimo. Obrigado, Rainer. Vamos agora para a Eleonora Barbosa. Cláudia, muito obrigada por estar mais uma vez aqui conosco. Obrigada. E ao ler aí o tema que você nos enviou sobre empatia, eu me lembrei sobre alguns experimentos que Julius Masserman, que foi o presidente do Instituto de Psiquiatria aí nos Estados Unidos, né? Ele, além de psiquiatra, é filósofo, psicólogo, enfim, né? E esses experimentos, né, ele comprovou que os animais, principalmente os macacos, eles possuem empatia, né? Desenvolvem a empatia em diversos experimentos. Eu não sei se eu vou só falar sobre um muito interessante, onde eles colocaram o macaco em uma jaula e o outro macaco em outra. E cada vez que o macaco sentia fome para ele, então, pedir o alimento, né, ele tinha que acionar a alavanca, né,
E só que quando ele acionava a alavanca, o macaco da jaula ao lado levava um choque. Então, ele foi vendo que cada vez que ele pediu o alimento dele, o amiguinho lá, né, se sentia, quer dizer, sofria. Então, ele passou a não mais acionar a alavanca. Então, todas as vezes, né, na hora da refeição dele, ele pulou diversas vezes até chegar à 12ª vez e os cientistas, então, chegaram à conclusão de que ele realmente iria acabar morrendo de fome. Tá? Então, não sei se você chegou a ver alguma coisa nesse sentido, apesar que é só mais no sentido de empatia mesmo, né? E eu achei esse tema, né, a empatia com a moralidade, muito próximo a uma outra ciência, né, que seria a área jurídica. Se você chegou a fazer algum estudo, né, junto a algum jurista, né, alguma coisa assim que você pudesse comentar para a gente. Ok, Eleonora, muito obrigado. A Eleonora já está querendo prender algumas pessoas com base nesses estudos, condená-la de preferência de forma perpétua, pelo jeito. Não é você não, né, Valmir? Vamos passar para o nosso querido Carlos Keller. A gente está muito intermunicipal, interestadual, internacional hoje. É Aurioca, é Taubaté, Nova York, o negócio está bom. Carlos Keller, direto do seu castelo, por favor, suas considerações. Aqui eu estou à distância no tempo e no espaço também, então é mais longe. Estou brincando, é que aqui eu me sinto em outra época. Mas vamos em frente. Bom, primeiro, um prazer conhecer a Cláudia, eu não conhecia ainda, gostei muito da apresentação, queria agradecer, foi muito elucidativo. E foi uma coincidência interessante, vocês, os outros que têm estado juntos aqui, viram. Aliás, vocês me desculpem, desculpa não para a Cláudia, para os outros, eu esqueci o nome da psicanalista que apresentou para a gente recentemente. Darlene Troncois. Enfim. Trocoar, é isso aí. Eu sabia que tinha um nome francês no final, ok. E eu achei muito interessante porque a minha pergunta para ela foi sobre empatia, por isso que eu estou citando ela. Porque ela falou muito sobre questão de amor e ódio e tal, na psicanálise e tal. Não me espantou muito, mas me deixou um pouco, porque eu ando muito com essa... Eu já ando, né, com essa questão da empatia. Sempre tive, mas agora, com a pandemia e com o que está acontecendo, está muito... né, uma coisa muito vivente. Não sei se para todo mundo, mas está muito evidente, né? E ela, para mim, uma certa surpresa, não total, isso aí é a Carol que poderia responder melhor se a minha surpresa é válida. Não, na psicanálise não existe empatia. Esse conceito simplesmente não existe. Só existe amor e ódio. Eu até entendo que a psicanálise é uma coisa profunda. Eu, apesar de vir de outra área, eu venho de engenharia e física, mas eu tenho muita familiaridade com essas coisas. Eu fiz análise muitos anos e tal, estudo essas coisas e tal, então não é tão... Mas eu queria saber... E ela simplesmente se recusou a falar de empatia, porque ela disse que não tem problema nenhum. A resposta dela foi interessante e tal. Mas o que me elucidou... Então, eu tenho duas questões. Teria 20, mas para ser rápido para você hoje. Uma é apenas digamos, uma constatação de que você, trabalhando com bioética e não sei se é assim que você chama, psicologia social ou psicologia moral, não sei o que vai ser, a empatia é um ponto fundamental. É por isso que eu fiz aquela pergunta para Torquato outro dia, né? E tive essa resposta assim um pouco surpreendente. E aí a gente discutiu outras coisas onde a empatia não entrava porque não existe lá naquele conceito, né? naquele corpo teórico. Tá, tudo bem, isso não... mas para você, eu fico mais satisfeito assim que, bom, para você é o ponto central da palestra hoje. Isso é uma coisa teórica geral, então é mais um depoimento que eu queria colocar para você pensar e responder, se for o caso. Mas, agora, o que me chamou a atenção, e isso também é uma coisa que já venho pensando faz tempo, você colocou agora, sobre a situação que a gente está vivendo, e eu não digo nem da pandemia, não, é do mundo mesmo, esse mundo esquisito, das pessoas, não vou nem entrar em detalhes, mas que tem a ver com política, situação do Brasil, aí do seu canto aí da América do Norte, com esse
interessante, presidente, que arranjaram para vocês aí também, enfim, esse tipo de coisa, esse, melhor do que esse interessante divisor de águas, né, terrível aí como aqui, e é onde entra. E você falou uma coisa também está acontecendo muito. Eu achei interessante a frase que você usou. Eu sei que você usou de propósito, estava introduzindo como é que vai se desenvolvendo, acho que era isso, né? Você falou, não, se eu percebo uma ofensa racista contra o meu amigo, eu empaticamente me identifico, ótimo. Isso certamente a pessoa que tem isso tem empatia. Mas o que eu acho mais interessante, e eu sei que depois você desenvolveu mais para isso, é o seguinte, são as pessoas, e muitos de nós, com certeza, e por aí, ter exatamente esse sentimento diante de um total desconhecido, não do seu amigo, mas daquela pessoa que nem sequer você sabe o nome. Você não tem a menor ideia de quem é, que está do outro lado da esquina, ou que talvez tenha aparecido só numa notícia de jornal. E, apesar disso, você tem a mesma empatia que você tinha tido já, ou sabe ter, pelo seu amigo. Eu acho que é muito diferente. Eu acho que, então, existem pessoas que se sentem atingidas pela ofensa contra o próprio amigo. Mas contra o total desconhecido, genericamente, eu acho isso muito interessante. Isso muda muito o jogo político, inclusive. Era sobre isso que eu queria algum comentário seu depois. Eu acho que é muito diferente. Eu me senti mal com alguém da minha família, por causa de alguém da minha família, ou do desconhecido absoluto. Tá? Era isso. Ok, Keller, muito obrigado pela pergunta. Depois eu vou chamar a Darlene Troncoá para um direito de resposta que me foi requisitado aqui. Eu acho que ela está dizendo aqui em off que ela disse que não existia, mas não disse que não ia falar sobre isso, que se recusava a falar sobre isso. Mas essa questão da gradação também... Ela ainda falou que tinha raiva de quem falava sobre isso. E essa questão da gradação é boa. Vamos... A gente tem pergunta aberta, já estamos 9 horas para passar aqui para o nosso querido Esteban, diretamente, eu estou falando que a gente está muito intermunicipal, interestadual, do sua Acabana, lá em Aurioca, que ele está... Acabana é sacanagem. Então, obrigado, Cláudia, eu também adorei a sua apresentação, achei bem inspiradora. Eu tenho 3 perguntas, mas só vou fazer 2, na próxima semana eu faço a outra. Uma pergunta você falou de 2 tipos de empatia, né? A empatia perceptiva e a empatia imaginativa. Falou também da empatia opaca. E meio que eu fiz uma relação entre percepção, racionalidade, imaginativa, um pouco de emoção e racionalidade. E não existe uma empatia intuitiva em que a pessoa ela não tem nenhum dado concreto, mas ela saca através de um microsinal, um micromovimento, alguma informação. Talvez pegando um pouco isso do que o Carlos está falando, né? Não existe nada concreto, mas a pessoa sente empatia naquela situação. A segunda pergunta é sobre os neurônios espelhos. Se eles participam, claro, devem participar da empatia, mas como é que é esse comportamento também dos neurônios na imitação ou no autismo e na psicopatia? Se existe alguma atuação diferenciada, né? Que deve ter, mas eu queria entender melhor. Só isso. Obrigado. Ok, Esteban, obrigado. Já roubou uma das minhas questões, que era sobre neurônio espelho, faz parte, direto do seu Falicabana, mas ele tem um sítio de 1.200 metros quadrados lá em Aurioca, com diversos animais, inclusive de grande porte. Deixa eu passar para a Lélia, que está na mansão direto do Parque Guile, seu apartamento duplex de 450 metros quadrados, o maior IPTU do Rio de Janeiro. Lélia Carvalho, por favor, suas questões. Oi, Cláudia, bom te rever. Então, eu acho que todo mundo pensou nessa questão da empatia nesses momentos agora que estamos vivendo, e até antes, da questão social, da não empatia, no caso. E quando você falou sobre os comentários diante da pandemia, que você via assim, muito sem empatia, suscitou uma questão para mim que seria mais ligado à questão ética do que moral, no caso, que seria a empatia
imitativa ou mesmo imaginativa, gerada pela uma empatia de marketing, vamos dizer assim. Eu me explico. Você entra na internet, aí você vai pesquisar um assunto ou um produto que você está interessado e, de repente, logo depois você começa a receber um monte de sugestões para determinado grupo ou canal que tem a ver com aqueles assuntos, e aí você acha muito bacana, porque você vai encontrar gente que pensa igual, que está ali também discutindo as mesmas coisas. Você quer um produto, aí aparece 200 mil outros, por exemplo, um tênis, aí aparece um monte de ofertas, esse com desconto, esse é de marca, é o da moda. Aí você começa a ver pessoas vestidas numa roupa que lhe cai muito bem, que talvez em você nem ficasse, mas você acha lindo, ou paraísos de viagem e tudo. Então, até que ponto essa questão de empatia seria ética, seria bom, traria opções para você, ou você é totalmente manipulado, teria assim, um lado extremamente negativo, você ser usado pela possível empatia. Inclusive, às vezes vem: olá, Cláudia, vi que você se interessou, e aí a pessoa que às vezes está isolada fica se sentindo até especial e tudo, porque já lhe tratam até pelo nome, né? Aí eu gostaria que você comentasse, porque isso é muito atual e todo mundo está vivendo isso, tá bom? Obrigada. Ótimo. Obrigado, Lélia. Temos mais uma participação intermunicipal, interestadual, que é o nosso querido Igor, direto da ancestralidade mítica de Divinópolis, o lugar divino. Obrigado, Cláudia. Um prazer conhecê-la. A minha pergunta é bem breve. Eu só queria saber se no seu trabalho, que infelizmente eu conheci muito em cima da hora, agora, né, hoje, e eu queria saber se tem uma perspectiva histórica na análise, seja no componente descritivo ou no componente normativo, que você já ia falar desse último agora, né, do componente normativo, se for o caso de incluir nas respostas, eu fiquei curioso, seria ótimo. Obrigado pela oportunidade. Só uma coisa, o que você tem em mente com perspectiva histórica? Por exemplo, eu estou meio parado ainda no século XIX, né? Então, nesse século teve muito uma discussão no evolucionismo, na moral, né? Os ingleses e depois os alemães, por exemplo, pensando numa perspectiva de milhares de anos, né? 8.000 anos atrás, talvez o que a gente chama hoje de empatia fosse, muito provavelmente era diferente, né? Que se lidava com essa questão. Mas eu queria saber se, por exemplo, na questão do aprendizado, da aprendizagem, se a empatia for algo que se aprende, né? É possível que haja alguma evolução nesse sentido, daqui a centenas de anos ou mesmo milhares de anos, se haveria uma mudança, se seria possível, e o que a gente pode tirar dessa hipótese do aprendizado, se for possível aprender, se for com um sentimento que seja possível aprender. Ok, meu querido Igor, muito obrigado. E depois de uma rodada tão grande, algumas das questões que eu queria levantar acho que já foram, mas talvez eu queira 2 pontos. Acho que acho que esse ponto não foi abordado, mas que acho que serve talvez para a gente pensar também. Uma questão que tem sido muito levantada por alguns grupos, em especial os grupos de minoria, é a questão do lugar de fala, né? E eu queria que você pudesse fazer uma certa relação desse lugar de fala com as questões justamente de empatia, porque o lugar de fala, de alguma maneira, ele vai às vezes me parece uma certa contramão do sentimento que geraria empatia,
no sentido que ele carrega muito uma questão do viés de primeira pessoa, né? Ou seja, eu estou passando por questões e quem não é exatamente ou viveu as coisas que eu vivi por conta da minha pele ou do meu gênero ou de alguma questão sexual, não pode falar sobre isso porque ele não sabe como é passar por isso ou ser isso, né? E parece que essa questão do lugar de fala carrega muito nesse critério. Não que não seja um critério a ser considerado, eu acho que é um critério a ser considerado, mas eu estou falando muito numa questão de peso e também numa sensação de que me parece que esse discurso acaba trazendo um viés assim de impossibilidade, né? E quando a gente fala de empatia, me parece que a gente está falando nos seus diversos graus, sejam os mais sentimentais ou os mais cognitivos, dessa questão da gente poder, em alguma medida, sentir próximo do que o outro sente, né? Então, essa seria uma questão. A outra, acho que é uma que foi o Esteban que colocou, que eu queria retornar, que é do neurônios espelho. Salvo engano, numa das primeiras idas suas lá do fórum, um dos artigos que você foi trabalhar foi sobre neurônios espelho, né? E tem também a questão das crianças, você falou já do desenvolvimento infantil. Eu estou achando que essa é a sua quarta passagem aqui pelo fórum, não terceira. E, por fim, essa questão que eu acho que o Matheus, eu acho que talvez o Rainer mesmo também já trouxeram, que é como a gente consegue, ou como você estabelece um critério entre essa questão de uma divisão, um parâmetro de divisão ali entre o perceptual e o cognitivo, né? Porque o cognitivo, ele traduz essas informações, né? De alguma maneira, do sistema sensório. Então, quais seriam ali os critérios e, vamos dizer, as fronteiras, por assim dizer. Acho que é isso. Já tem coisa aberta. Eu estou achando que a gente vai até meia-noite. Ótimas perguntas. Adorei as perguntas. Meus caros, então, vou fazer o seguinte. A gente vai para um pequeno intervalo, né? Então, como tem gente que só acompanha a gente aqui nessa primeira parte, que é a parte que, em geral, vai para o nosso canal também, quero agradecer aqui a participação e a presença de todos, Valmir, Eleonor, nosso querido Igor Alves, a Lélia, o Matheus, Carol, Rainer Zang, o Esteban, o nosso querido Carlos Keller, mas muito especialmente a nossa convidada de hoje, que veio falar sobre empatia, imaginação e moralidade, Cláudia Passos, que é professora do Centro de Bioética da Universidade de Nova York. Cláudia, muito obrigado por estar mais uma vez aqui no Fórum. Obrigado. Eu que agradeço, foi um prazer. Então, a gente vai para o intervalinho, são 9h20, voltamos 9h35, tá bom? Tá bom. Até já. A gente fica no ar, como é que são as regras? Não tem, aí cada um, eu acho que é mais fácil deixar a TV, o vídeo e o som desconectado e retornar. Tá bom, então tá. Tá bom? Quando é que a gente volta? 9h35? 9h35, são 9h20, tá bom. 15 minutinhos, tá bom? Valeu, tchau. Tchau.